Olá, boa noite, bom domingo, né? Novos, estamos aí com mais um livro lido. Hoje a resenha é sobre Quem Roubou Meu Queijo, certo? É uma síntese do que é o assunto desse livro. Ele, retrata a nossa vida, como a gente corre atrás dos nossos objetivos. Os nossos objetivos são retratados pelo queijo dentro do livro. E ele apresenta 4 personagens que meio que faz a pessoa se perguntar qual é o personagem que ela é na vida. Os personagens são assim, ó, vou introduzir o ambiente do livro, certo? Eles começam conversando numa empresa e tal, que a empresa tá passando por dificuldade. E daí os caras tentam achar uma forma de meio que fazer uma mudança didática para essas pessoas da empresa, certo? E daí eles contam a história do Quem Mexeu no Meu Queijo, certo? Que é até um best-seller aí, Who Moved My Cheese, tá ligado? E fala justamente sobre a mudança na nossa vida. Por exemplo, eu posso pegar uma ideia aqui da pandemia. A gente tem, por exemplo, as pessoas que não se adaptaram ao mundo online e muitas tiveram que fechar a empresa, não estão vendendo, estão passando por essa parte de crise. E a adaptação e a mudança, elas são necessárias para qualquer ambiente. Só que a gente não, a mudança não depende da gente. Ela sempre vai acontecer. Mas a gente tem que estar ter em mente que a mudança é uma coisa boa para o ser humano em si, quanto para os negócios, entende? E nesse livro, ele apresenta 4 personagens. Esses 4 personagens, eles estão sempre rodando um labirinto. O labirinto da vida, certo? E cada personagem representa um tipo de pessoa nesse labirinto da vida. Que, na verdade, o queijo, ele tá no meio do labirinto. Só que o queijo representa qualquer coisa que a gente tem na nossa vida. Por exemplo, um objetivo ou, sei lá, uma empresa que a gente vai estar ali no labirinto, correndo na empresa e tal, tentando atingir o queijo. O que é o queijo pra nós? Sei lá, tu quer ser o dono da empresa, tu quer ter um aumento de salário, tu quer ir pra um outro cargo lá, tu quer se tornar sócio da empresa. Então, o queijo são vários objetivos que a gente tem na nossa vida. E a nossa vida é o labirinto. Então ele apresenta 4 personagens. São o Sniff e o Scurry, que são 2 ratinhos no labirinto do queijo. E apresenta o Ren e o Hal, que são 2 homenzinhos. É meio louco assim, tu começa a ler o livro e daí tu, que baboseira, tá ligado? 2 homenzinhos e 2 ratos num labirinto procurando queijo, certo? E daí ele, dá as características de cada um, assim. Os ratos, que é o Sniff e o Scurry, eles são... Quer dizer, assim, ó. A gente tem que levar em consideração que os homenzinhos são realmente homenzinhos. Eles têm a mentalidade tal de homem, que eles vão estar raciocinando ali sobre a mente. O Sniff e o Scurry, que são os ratos, eles não têm essa mentalidade de eles não têm a razão. Eles só vão lá, ficam cheirando tudo e passam pelo labirinto, sabe? Então ele dá a característica de cada um dos ratos, que é o Sniff e o Scurry. O Sniff, ele percebe a mudança logo, como a gente já disse, esse livro, ele fala sobre a mudança. Porque ele tá sempre farejando, assim, e o Scurry, ele sai correndo na atividade. Então a gente tem o que fareja a mudança e o que, sai pra praticar. É poucas. Esses dois, o Sniff e o Scurry, são exemplo de poucas. De, tu percebe a mudança, vamos logo botar em prática. Não fica procrastinando, entende? Entende que o bagulho é rápido, que a mudança, ela pode acontecer várias vezes em um curto período de tempo. É como se a gente estivesse entrando numa grande mudança agora que foi o coronavírus e, sei lá, tivesse uma tsunami no mundo inteiro, entendeu? A gente tem que estar sempre preparado para essa adaptação repentina. Que, as grandes mudanças, elas não esperam uma acontecer pra acontecer outra, tá ligado?
Tipo, não tem lá um cara que... Não, peraí, a gente fez aqui o coronavírus, tá? Tipo, China. Não, a gente projetou o coronavírus aqui, daqui a pouco a gente vai lançar uma tsunami ali daqui a pouco, tá? Só espera um pouco. Mas não tem isso, entende? E daí o que acontece? O Ren, que é um homenzinho, ele se prende às coisas do passado. As mudanças que tiveram na vida dele e que ele não superou aquilo. E ele se sente meio que perdido nesse labirinto. Eu vou contar a história depois, mas só tô dando uma introdução do que é cada pessoa ali. Então, o Ren rejeita a mudança, resistindo, assim temendo que isso leve a algo pior. O remorso ali de, tipo, ficar traumatizado, por exemplo. Hal, que é o outro homenzinho, ele aprende a se adaptar a tempo, ele percebe a mudança e depois se adapta pra isso. Tipo, ele fica um pouco no remorso, mas depois ele tem uma mudança e ele começa a evoluir nesse caminho da mudança. Então, assim, ó. E todos nós dividimos algo em comum. Como eu disse, tipo, grande parte da sociedade pode se encaixar em uma dessas 4 personalidades que eu expliquei aqui de cada personagem. A necessidade de encontrar o nosso caminho no labirinto e ser bem sucedido em períodos de mudança. Então é a gente entender que a mudança está acontecendo, que a gente precisa se adaptar e achar o nosso caminho logo para essa mudança, para que a gente tenha nosso sucesso perante o nosso objetivo. Entende? Para que a gente possa achar o nosso queijo no meio desse labirinto. E tá, como é que a história ela se desenrola assim? O Sniff e o Scurry, eles estão procurando pelo queijo. O Ren e o Hal também. O que acontece? Eles vão achando pequenas quantias de queijo e vão sobrevivendo assim, certo? Assim como nós, no nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente é CLT, a gente adquire pequenas quantias de queijo com a nossa vida. Porque a gente tá, tipo assim, alguém tá colocando queijo ali pra gente, entende? E a gente não tem uma grande quantia de queijo que a gente pode desfrutar por muito tempo, ou sei lá, entendeu? Então a gente vai adquirindo pequenas quantias de queijo. O Sniff e o Scurry e o Ren e o Hal acabam achando no labirinto uma grande quantia de queijo. Por exemplo, a pessoa tende ao empreendedorismo, tá ali, por exemplo, sendo CLT, guardando o dinheiro dela, guardando uma parte do queijo para multiplicar esse queijo. Entende? Então ela atinge depois uma grande quantia de queijo. E é nessa parte onde as coisas começam a, tipo assim, desandar. Porque a confiança que o Ren e o Hal, que são os homenzinhos que têm a razão, eles criam, isso se torna arrogância depois de um tempo. Porque eles começam a, tipo, debuxar dos caras que estão lá, que é o Sniff e o Scurry, que não tem a razão, que só vão, que o Sniff ele cheira a mudança rápido e o Scurry ele vai pra atividade. Então ali eles meio que se conectam e fazem uma dupla dinâmica ali que vai fazer o projeto funcionar. Enfim, enquanto o Ren e o Hal eles ficam presos ali naquele estoque de queijo, o Sniff e o Scurry eles estão constantemente andando pelo labirinto para tentar achar mais queijo. Porque eles não entendem que, tipo assim, tem uma grande quantidade de queijo aqui. Mas na verdade a gente foi programado pra fazer isso. Tipo, eles são animais, eles não têm essa razão de, cara, agora eu tô sereno, sabe? Eu atingi o meu queijo aqui, atingi meu objetivo e eu tô, tipo, satisfeito com isso. É bem aquela frase que eu já falei em várias lives aqui. A gente tem que estar satisfeito com o que a gente tem, grato pelo que a gente tem e insatisfeito com a nossa condição de vida sempre. Porque a gente vai acabar como o Ren e o Hal tendo dificuldades em alguma parte da nossa vida se a gente passar por mudanças. Como o coronavírus, por exemplo. Quem não tinha guardado dinheiro e teve, por exemplo, um empresário, alguma coisa, um empreendedor, que não guardou dinheiro e se viu nessas condições no coronavírus, passou por uma parte difícil e às vezes tipo, não conseguiu reerguer, entende? Então por isso que a gente tem que estar sempre acostumado que as coisas vão mudar e tem que estar preparado para isso. Assim como o Sniff e o Scurry, que estavam sempre sondando várias áreas ali perto do grande armazenamento de queijo, que era tipo atingir os objetivos do Ren e do Hal, sabe? Que pra eles, na verdade, não era só aqueles objetivos, eles continuavam plantando coisas. Então, assim, ó. Nossos objetivos... Sniff e Scurry, instintos aguçados. Qualquer queijo
e qualquer queijo. Eles estavam, tipo, satisfeitos com qualquer queijo, eles pegavam ali os queijos e iam de novo correr. O Ham e o Hal, eles usavam seus cérebros cheios de crenças para procurar um tipo diferente de queijo. É tipo assim, agora falando de uma forma mais analítica no nosso meio ambiente. Os animais, como eu já disse, eles não têm um raciocínio lógico. E o homem, tipo, tem toda essa criação, tem toda uma história. O homem, tipo, ele tem noção das coisas que aconteceram antes do nascimento dele, as crenças e tal, que foram se formando depois de milhares de anos. Só que uma zebra, ela não tem uma cultura estabelecida, entendeu? Então ela continua vivendo ali no espaço que ela tá ali e ela se adapta e vai se adaptando às mudanças. Assim como ocorre com, por exemplo, os ratos. Eles se adaptaram à mudança do urbanismo. Por isso que tem tanto rato e barata. Entende? Então, tipo assim, pensando dessa forma, os homens, quando há mudanças, eles se veem, tipo, o que a gente vai fazer, sabe? E daí, utilizam sua habilidade de aprender com as experiências passadas, como eu disse, as crenças e tal. Algumas vezes eles vão bem nessas crenças, porque ele tem essas crenças, eles aprendem com isso, pros próximos passos que eles estão dando. E outras vezes as suas crenças, elas, tipo assim, assumiam e modificavam o que eles pensavam, como eles viam as coisas. Então, por exemplo, a gente tem uma grande oportunidade, tá? Eu vou dar um exemplo nítido, assim, de um mercado que está se expandindo. O mercado de cannabis. Tanto a cannabis medicinal quanto a recreativa. Por causa de crenças que limitam a mentalidade do ser humano, muitas pessoas que teriam dinheiro para investir nesse mercado não vão investir, porque elas são conservadoras e elas acham que aquilo é só uma droga ou tudo isso que a sociedade criou em cima dessa planta. Então isso é um exemplo nítido, certo? De como as crenças limitam a capacidade mental do ser humano de evoluir e passar por mudanças de uma maneira lucrativa em termos, né? Porque eu estou dizendo aqui que a mudança, na verdade, é tanto mental, financeira, espiritual e tudo isso que envolve mudança. Então, assim, o Ham e o Hal, nem o Sniff e o Scurry tinham ideia da onde é que vinha o queijo deles, mas eles sabiam que ia estar lá, presumiam isso. Eles viviam com essa premissa, não, peraí, o queijo vai estar lá e foda-se, entendeu? Vai estar lá. É a mesma coisa alguém que tem um emprego, uma segurança, que tem todo mês um dinheiro, tá? A pessoa tem lá R$1.500 de salário todo mês. E essa pessoa não guarda o salário. E ela acha que tá tudo bem, que eu sempre vou ter esse salário. E daí, por exemplo, ela é demitida. E daí ela fica sem dinheiro. E daí ela tem que pedir dinheiro emprestado pro banco e se endivida. E é isso que eu tô tentando falar aqui. Que a pessoa presume que o queijo dela sempre vai estar lá e não se prepara para quando o queijo não estiver. E nessa história, quando o Ham e o Hal, tipo, eles não percebem. O Sniff e o Scurry, eles estavam sempre percebendo que o queijo, que o estoque de queijo tava acabando. Porque, tipo assim, a pessoa ganhou muito dinheiro do nada. O Sniff Scurry e o Ham e o Hal. Só que o Sniff Scurry, eles começaram a, tipo, reinvestir esse dinheiro e pensar que esse dinheiro não é pra sempre. Que, tipo, calma, tem que botar pra girar isso aqui. Não vai ser, tipo, não vai ser infinito. E o Ham e o Hal acharam que era infinito. E quando acabou aquele estoque, o Ham e o Hal, eles não estavam percebendo que aquele estoque não era infinito. E daí eles se viram num momento, tipo, o Sniff Scurry já estavam longe lá, já estavam, tipo, achando outros queijos, tá ligado? E o Ham e o Hal, eles ficaram ali, tipo, cara, o que a gente vai fazer, tá ligado? Fudeu? Cara, acabou o queijo. Acabou o nosso dinheiro. O que a gente vai fazer? O Ham, ele ficou... Ele não sabia o que fazer. Entendeu? Ele não sabia, ele não falava, tipo... Ele ficou paralisado com o medo que atingiu ele. A mudança trouxe um medo pra ele e ele não conseguiu reagir a esse medo. Enquanto o Hal, que é o outro homenzinho, ficou totalmente histérico. Se perguntando aqui, mas quem mexe... Da onde, por que, como é que acabou o queijo e a gente não percebeu, sabe? E daí, assim, ó... Nesse meio tempo, ó... Quando o queijo acabou, os ratos já estavam preparados, pois perceberam que o estoque já estava acabando. Os ratos não analisam muito. Para eles, o problema e a solução eram simples. Assim como o Ham e o Hal, o Sniff e o Scurry
eles continuaram fazendo o que eles estavam fazendo sempre. O começo era, tipo, eles estavam ali correndo e achando queijo. E eles continuaram a fazer isso. Enquanto o Ham e o Hal, eles entraram numa zona de conforto, onde eles acharam que o queijo deles não ia acabar. E depois que aquilo acabou, eles não tinham mais os mesmos hábitos que eles construíram, achando várias pequenas quantias de queijo. E eles destruíram tudo que eles tinham construído. Por isso que eles se viram num estado histérico e, às vezes, paralisado da mudança que veio sobre eles. É, por exemplo, pessoas que têm que ficar em casa e não acham alguma coisa pra fazer. Tipo, eu não tô culpando as pessoas porque elas não acham algo que tem pra fazer. Mas é isso que a gente tem que, tipo, cultivar dentro da gente. De, tá, cara, tipo, perdi meu emprego aqui, o que eu vou fazer? Já vamos correr de novo, já vamos pro labirinto. Porque a gente não pode se acomodar, entendeu? Nesse estoque de queijo que a gente tem. Então, assim, ó, os homenzinhos não perceberam as pequenas mudanças. Quando aconteceu, foram pegos de surpresa. Ham saiu do ar. Hal ficou desesperado. Hal apenas tinha o queijo como segurança. Ele só queria uma segurança, entendeu? É tipo assim, pessoas da nossa vida, trazendo como uma metáfora pra nossa vida, certo? Isso é só uma metáfora, é uma grande metáfora. Assim como a Bíblia é uma grande metáfora. Mas assim, o rei saiu do ar porque, tipo assim, aquilo era o ponto alto da vida dele. Era todos os objetivos que ele tinha atingido na vida já. E daí quando aquilo acabou, ele tipo assim, cara, minha vida acabou, foda-se, é isso. E taca tudo pro ar. E fica tipo, é isso aí, foda-se. E o Hal, ele, tipo assim, ele tinha segurança embasada naquele queijo. Aquele estoque de queijo significava segurança pra ele. Uma zona de conforto onde ele, não, tá tudo bem agora eu posso ficar sereno. Eu confio no queijo, eu não confio em mim mesmo. Entende? Onde a gente deposita a nossa confiança no objeto e não em nós mesmos. E o rei, como eu disse, ele queria, para alcançar o sucesso, ele queria alcançar o sucesso. Alcançar o sucesso para ele era ser responsável por outras pessoas e adquirir bens. E isso remete a, tipo, donos de empresa. Tipo, donos de empresa são responsáveis por outras pessoas, por outros empregos. E quando ele se vê, quando a empresa dele tá desmoronando, ele não tem dinheiro para pagar os funcionários dele. Tipo, soube de casos já aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, que empreendedores acabaram pelo suicídio porque a empresa deles faliu, entendeu? E isso é uma análise nítida nesse livro. Quem mexeu no meu queijo? De tipo assim, a gente tem que estar preparado. Porque se a gente não. Em qualquer fase da nossa vida. Tanto a gente, estudante, tanto empreendedor, o CLT, o, sei lá, aposentado, sabe? A gente não pode permanecer no tempo. O tempo ele tá constantemente mudando. O ontem era um segundo passado, sabe? Então assim, ó. Por que deveríamos mudar? Somos homenzinhos, somos especiais. Começam a culpar outros fatores, arrumando desculpas. Como eu disse, eles ficaram histéricos e depois eles começaram a discutir entre eles. Como é que a gente vai sair? Por que aconteceu isso? Quem mexeu no meu queijo? Não foi... Eles não perceberam que o queijo estava constantemente mudando de lugar. Não tem alguém pra culpar que o queijo foi mexido, entende? Eles simplesmente ficaram se perguntando, não, alguém pegou o queijo aqui, cara. Pá? Não, o bagulho sumiu do nada. Tinha força de queijo. Agora não tem nada. Alguém nos roubou? E daí começaram a, tipo assim, culpar vários fatores. E eles não... Enquanto o Sniff e o Scurry, lembrando, eles estavam lá correndo, cara. Estavam indo atrás do queijo deles. E os dois estavam ali debatendo, tá, deu merda aqui e tal. O que a gente vai fazer? Os caras nos fuderam. E, acabou tudo e foi bom. E vamos desistir da vida. Entende? E daí, assim, ó, o Hal, que era o mais... Tipo, o que começou... O Ham foi o que ficou, tipo assim, paralisado. E o Hal foi o que ficou histérico. O Hal, ele começa a perceber a diferença entre atividade e produtividade. Que nesse momento eles começaram a discutir, tá, o que a gente vai fazer? Daí eles começaram, tipo assim... Tá, não, peraí, eu acho que alguém pode ter pego... Eles não se ligaram, eles utilizaram das crenças dele e começaram a problematizar toda a situação, sabe? E daí, tipo, quiseram
quebrar a parede do labirinto e fazer umas coisas nada a ver, tá ligado? E não seguir aquela coisa que eles estavam fazendo antes. E daí o que acontece? O Hall, ele percebe que aquilo ali tá sendo uma atividade. Eles estão fazendo alguma coisa. Só que essa coisa não tá sendo produtiva. E isso a gente precisa espelhar pra nossa vida. Às vezes a gente tá gastando nossa energia em coisas que só vão nos levar para o mesmo lugar. Tipo assim, tu quer fazer as mesmas coisas com resultados diferentes. Entende? Se tu fizer as mesmas coisas sempre, tu vai ter os mesmos resultados. Então, tipo assim, eles não atingiram um nível ali que eles pensaram, tá, não, vamos continuar correndo no labirinto. Que daí a gente vai, tipo, achar mais queijo e enfim. E daí assim, como eu disse, eu tava escrito aqui, fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então o Hal começou a ter confiança, porque tipo assim, tá, ele viu, tá, acabou aqui, não deu certo, e daí o que a gente vai fazer agora? Daí o Ham, ele tava lá, deprimido, fudido na vida, parado, acabou a esperança dele. O Hal, ele, tá, não tô por, eu vou voltar aqui pro labirinto e vamos ver qual é que era. Nesse momento ele percebe que o objetivo de vida, na verdade, dele, tipo, se dava justamente pelo fato dele estar correndo no labirinto, vivendo a vida. Correndo atrás de um objetivo, outro objetivo. Aquele objetivo tinha acabado, tinha sido uma falha, por exemplo. E o que ele fez? Ele começou a aceitar essa falha e se direcionar para outro objetivo que talvez ele teria um sucesso. Então assim, Hal começou a ter confiança de que iria encontrar um novo queijo e todas as coisas boas que viriam com isso. Então ele não começou a pensar mais no problema dele. Ele começou a pensar na solução que teria aquele problema. E tudo o que acarretaria aquela solução. Por exemplo, tá, ok, perdi tudo. Mas como é bom recomeçar. Tipo, cara, que tesão, tá ligado? De novo eu voltei a ter 20 anos onde eu não sabia nada de nada e eu tenho que reaprender tudo e tenho que conquistar todas as coisas que eu já tinha conquistado na minha vida. Entende? Falando assim de um modo empreendedor, sei lá, enfim, sabe? Utilizando esse exemplo. E ele estava pensando justamente nos benefícios que atingir aquele objetivo ia trazer pra ele. E não nas coisas ruins que tinham acontecido no passado. Tipo, aceitar o passado para viver o presente. Onde o presente a gente tem poder de ação. Poder de mudar as coisas que... Nossa situação de vida. E daí, assim, o Ham, que era o homenzinho que ficou, tipo, parado no tempo lá, ele se perguntava assim, quem mexeu no meu queijo? E o House perguntava, por que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo? Ele percebeu o erro dele e daí ele percebeu que, na verdade, cara, eu devia ter ido mais cedo, eu rateei, sabe? Enquanto o outro tava lá, parado no tempo por causa daquele erro que ele cometeu, daquela falha que aconteceu na vida dele, do queijo que foi mexido, do queijo que acabou. Quando você teme que as coisas estejam piorando, se não toma uma atitude, isso pode instigá-lo a agir. O que é isso? Por exemplo, a gente precisa ter um pouco de medo também. Porque aquele medo vai fazer a gente estar sempre na constância, entende? De tipo assim, tá, não, eu preciso trabalhar agora porque eu preciso comer amanhã. E se eu comer, tipo assim, eu posso não poder comer amanhã pelo medo de faltar comida, entende? Desculpa, eu tenho que continuar aqui pelo medo de faltar comida na minha casa. Um exemplo assim, tipo, crucial para todo mundo, eu acredito. Tipo, mesmo que as pessoas moram com seus pais e tal, mas algum dia a gente vai ter isso, tá ligado? É um medo primordial da carne, da vida, sabe? É a base da pirâmide de Maslow, a fisiologia. Que é, tipo, comida, água, sabe? Então é o básico da sobrevivência do ser humano. Então a gente tem medo de morrer. Na verdade, tipo, a gente vive com o medo embutido da morte. Só que a gente não se liga disso. Porque pra nós se tornou uma coisa normal ir no mercado comprar uma comida. Entende? Mas isso ele se espelha em outros aspectos da vida. Que na verdade, se a gente não tem dinheiro, se a gente não trabalha, se a gente não tem dinheiro, a gente não pode ir no mercado comprar comida. A gente teria que caçar, a gente teria que estar se movimentando, voltar a ser nômades, entende? Tem toda uma perspectiva assim por trás. Então assim, é questão de ter um medinho
pra não, tipo, pra te instigar a sempre estar agindo. Mas não é bom quando você fica tão assustado a ponto de impedi-lo de fazer qualquer coisa. Assim como o Ren. Ele ficou totalmente parado, assustado com o que tinha acontecido com ele e ele não quis mais sair de casa. Tipo assim, ele foi assaltado na rua e depois ele ficou traumatizado com isso e não virou, sei lá, síndrome do pânico. Não saía mais de casa. Entende? Então a gente não pode ser radical, a gente tem que ter aquele medinho pra, tipo, mano, vamos mudar, sabe? Hal voltou a procurar sozinho. Sentia que dava um passo e voltava dois. Como eu disse, ele teve que voltar a aprender a fazer as coisas. Porque, tipo, ele não estava acostumado com o labirinto. Ele, por exemplo, ficou 10 anos em uma empresa onde ele tinha que fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas sempre. Ele não se adaptou, ele não evoluiu naquele meio tempo de 10 anos. E quando ele foi demitido, ele teve que voltar pro mercado. Nesse meio tempo, rolou muita coisa. E ele não sabe sobre essas coisas. E ele tem que voltar a aprender. Então é tipo assim, um passo e voltava dois. Errar para aprender. Mas viu que não era tão ruim voltar ao labirinto e cada falha lembrava-se do que estava fazendo, independente do quanto fosse desagradável o que estava fazendo no momento. Por exemplo, a gente começa da base, sempre, em qualquer coisa que a gente fizer. Aquilo pode ser chato às vezes. Tipo, ter que aprender uma coisa nova que a gente às vezes não gosta, mas quando a gente está fazendo essa coisa ruim que a gente não gosta, se voltar para o objetivo maior lá na frente e todos os benefícios que esse objetivo, atingir esse benefício vai nos trazer, e lembrar que aprender e recomeçar não é tão ruim assim, entende? Hal viu que estava se mantendo prisioneiro do seu próprio medo, movendo-se pelo labirinto, foi o que libertou ele. Então, tipo assim, ele tava se prendendo ao estoque de queijo que eles tinham encontrado. E que aquele é o medo dele, o medo de perder a segurança. E daí ele viu que voltando pro labirinto, ele conseguiu, tipo, voltar com aquele tesão de viver, tá ligado? Daquela sentimento de adrenalina, será que eu vou conseguir? De ter aquela dúvida, não ter a certeza do bagulho, sabe? De tipo, caralho, passei por uma coisa nova agora, cara, faz muito tempo, e esse é o tesão de viver. Da gente passar por coisa nova, ficar nervoso mesmo, ficar ansioso por fazer uma coisa que a gente nunca fez antes. É a mesma coisa, aquela coisa, tipo, nunca pulei de paraquedas. O cara vai lá, pula de paraquedas, uma adrenalina do caralho. E tu pode ter uma adrenalina em várias coisas que tu possa fazer, entendeu? Tipo, a primeira vez que eu fiz uma live... Eita! Coronavirus! A primeira vez que eu fiz uma live, eu fiquei nervoso. Tanto que eu tive que tomar uns tragos ainda pra fazer a live. Mas, cara, depois eu vi que o bagulho era muito tri, que eu interagia com várias pessoas. E daí eu, tipo, meio que aperfeiçoei a live. Porque antes eu fazia só com um objetivo meio tosco, assim, de falar sobre os assuntos nada a ver. E eu vi que era uma ótima ferramenta de, tipo, repassar conhecimento pras pessoas, tá ligado? E é isso que eu tô fazendo agora. E isso aqui depois vai virar um podcast, que vai virar um vídeo no YouTube, entende? Então não é só uma live. Mano, é um bagulho, sabe? Então a gente não tem... Eu não tenho que pensar que, cara, eu tenho que, tipo, escrever todos esses papel aqui é uma coisa ruim, sabe? Eu tenho que ler um livro ali, passar várias horas lendo um livro é uma coisa ruim. Mas, tipo, talvez se eu não gostar muito do livro, mas talvez eu possa pensar no objetivo maior, que é, tipo, ensinar outras pessoas sobre isso. Eu ter uma visão que eu posso passar em meia hora, uma visão de um livro de 100 páginas, por exemplo. Isso poupa muito tempo das pessoas e faz com que o aprendizado seja mais disseminado no mundo. E eles falam até nesse livro que a gente tem que, tipo, contar a história do Ham, do Hal e do Sniff e do Scurry para outras pessoas, para que elas entendam que a mudança é uma coisa boa na nossa vida. Continuando aqui, o raciocínio. Hal voltou a procurar sozinho, enquanto o Ham tava lá paradão, né? Sentia que dava um passo, voltava dois, mas sentiu que não... Agora eu voltei, eu li de novo aqui. Mas, ó, Hal viu que se estava se mantendo prisioneiro... Tá, peraí que... desculpa que eu me perdi aqui na verdade. O medo na mente é o maior... O medo na mente é maior do que a situação em si. A gente cria uma coisa muito maior na nossa mente sobre qualquer coisa que a gente vai fazer que a gente tem medo, que a gente nunca fez. Quando na
verdade é um bagulho nada a ver, sabe? É muito fácil tu fazer uma live e às vezes a gente tem um medo psicológico disso que na verdade não é o que a situação real apresenta. Se apresentar em público, fazer uma apresentação na faculdade, sei lá, a apresentação de um projeto no teu trabalho, sabe? Isso na verdade a gente cria um medo muito maior do que realmente é a situação em si. Pensava o o Ren, no caso, ele pensava no que poderia dar errado e esquecera o que poderia dar certo. É muito aquele pensamento negativo, né? Da gente, botar alguma coisa na nossa vida, alguma situação assim, tipo, cara, vamos lá fazer essa trilha de bike, sabe? E daí o cara já pensa várias coisas que, bike, trimassa, fazer umas trilhas, esportes radicais e pá. E daí o cara que é negativo, que tem essa visão de, tipo, visualizar as coisas que podem dar errado e não as que podem dar certo. Tipo, eu vou lá, eu vou quebrar uma perna, o pneu da minha bike vai furar, minha bike não é boa o suficiente pra fazer isso. Não, desculpa, a bike boa o suficiente pra fazer isso, na verdade, é uma parte do medo. Porque daí tu pode perder a tua bike por causa disso e tem que arcar com uma coisa muito maior, tipo um preço de um conserto de uma bike, sendo que tu já tava ali e tu identificou, na verdade. Eu acho que a gente tem que identificar o que é possível pro momento, qual é a ferramenta que a gente tem e o que aquela ferramenta nos proporciona na situação que a gente tá. A gente não pode, tipo, querer abrir uma chave, um parafuso com uma chave de fenda. Tipo isso, sabe? Acho que é válido esse insight. Então assim, lembra, pensamentos positivos, coisa ruim, só pensar em coisa ruim e não pensar nas coisas boas que podem acontecer perante aquela nova situação na tua vida. Certo? Então assim, percebeu que a mudança era natural, o Ham e o Hal acabaram percebendo isso, o Ham também. Perceberam que a mudança era natural, sendo ou não esperada. Ela vai acontecer. Tá ali. Sempre o mundo é imutável. O mundo é mutável, constantemente. Ela só poderia ser... ele só poderia ser surpreendido se não esperasse. E procurasse. Por exemplo, ele só não poderia ser surpreendido se ele não a esperasse, tipo, ele não soubesse que ela ia acontecer e não tivesse constantemente procurando. Ok? Então, assim, quando você muda suas crenças, que é o que Ham e o Hal mudaram, porque a crença deles era que o queijo sempre estaria ali, naquele depósito de queijo que eles acharam. Quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Então, assim, a gente tem crenças nas nossas bases. Tá, eu creio que eu sou ansioso. E tu vive com aquela premissa. Eu creio que eu vou ser CLT pra vida inteira. E tu crê naquela premissa. Eu creio que eu não sou bom em falar em público. E tu vai viver com aquela premissa. Qualquer coisa. A nossa mente é aquela autossugestão. Acho que autossugestão o Napoleon Hill fala no Quem Pensa Enriquece. Vai ter uma live, essa live aí, vai ser fodida. Desculpa o palavreado, mas vai ser mesmo, tá ligado? E, mano, eu vou fazer todo um marketing em cima dessa live aí, já tô fazendo, né? Tô transmitindo pra vocês a informação. Fiquem atentos. Mas enfim, no Quem Pensa Enriquece, ele fala sobre isso. Sobre a autossugestão. Se a gente crê que a gente pode, a gente vai lá e vai poder. E a gente vai fazer. Mesmo que a gente errar, a gente vai tentar de novo. E algum dia a gente vai poder. E a gente vai fazer. Isso, o nosso único inimigo, a única pessoa que pode dizer que a gente não pode fazer alguma coisa é nós mesmos. Óbvio que não pode ser levado isso como uma verdade universal. Eu não posso ir lá numa escola e matar todo mundo simplesmente porque eu digo que eu posso. Acho que a gente tem que ter, tipo, não ser radicais perante essa premissa. Eu acho que ela é muito boa num modo positivo, onde a gente vai, tipo assim, não, beleza, eu consigo fazer isso. Autoconfiança. Isso é bom. Quando muita gente diz que tu não pode fazer. Então,
Tu é a única pessoa que deve acreditar em ti mesmo e a tua opinião às vezes é a única que pode ser levada em consideração se as coisas dependem unicamente de ti. Então assim, ó, pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela, ou que encontrar um novo queijo o ajudará a aceitá-la. Tudo depende do que escolhemos acreditar. Quando Hal encontrou os ratos e o novo estoque de queijo, deixou sua roupa de correr e seus tênis pronto se precisasse usá-los de novo. Então, como eu disse, o Sniff e o Scurry já estavam procurando queijo, enquanto os dois estavam lá se lamentando pela vida deles. E eles já tinham encontrado um novo estoque de queijo. A fortuna, sei lá, a segurança, enfim. Que era o Sniff, que era tipo assim, um cara que tava sempre cheirando a mudança, e o Scurry que tava na atividade ali, vamos, não, seguinte, tu encontrou a tendência, vamos lá, vamos seguir a tendência, vamos botar na ação. Ele já tinha encontrado aquilo, enquanto o Hal, ele tinha percebido isso, então, tipo, assim, ó, quem chega primeiro bebe água limpa. Essa frase meio que exemplifica isso. O Sniff e o Scurry já estavam ali nos queijos e pá, tá escolhendo, quando daí o Hal, porque o Ham foi o último a chegar, o Hal percebeu ali, chegou, tá tudo certo, achei o estoque de queijo, tô aqui com o Sniff e com o Scurry no sucesso, compramos uma lamba, todos nós, aqui estamos na piscininha, Jurerê Internacional, Tals, Kit, Absolute, Bevedere, Tals, e pai, e tu, tá ligado? Enquanto o Ren tava lá no Imbé, tá ligado? Tipo, dando uma brincadeira, tipo, é uma analogia bosta, assim, não tô menosprezando o Imbé, certo? Passei muito tempo lá também, é muito massa, altas gurizadas, altos rolê, mas tipo, vamos botar, eu acho que todo mundo preferia tomar uma em Jurerê do que em Imbé, né, cara? Tipo, é isso. Então, aqui, vamos continuar aqui, né? Quando o Hal encontrou os ratos, o novo story. E ele deixou de novo a roupa de corridinha dele, porque ele era um homenzinho, certo? E os ratinhos, eles eram, tipo, do mesmo tamanho. Então, os homenzinhos, além de eles correr e ser homenzinho, eles tinham roupa de corridinhas, entende? Então, assim, ó, ele deixou a roupinha de corridinha dele ali preparadinha pra se ele quisesse dar uma corridinha de novo ali, entende? E é isso que a gente precisa fazer, a gente não pode descontentar, mesmo que a gente, tipo, caia e se encontra uma situação difícil, onde haja muita mudança repentina e muito forte. E quando a gente, de novo, encontrar o nosso queijo, se botar no nosso caminho de novo e começar a prosperar novamente, a gente não pode se contentar com isso. Novamente, a gente tem que aprender com o erro do passado. Entende? De, tipo assim, deixar preparado ali, engatilhado, tá sempre correndo em volta do estoque de queijo pra ver o que mudou. Tá, tipo, aprendendo constantemente, entende? Lendo livros, mesmo que a gente seja velho, mesmo que a gente seja novo, mesmo que a gente já tenha terminado a escola, mesmo que a gente já esteja estudando alguma coisa por faculdade, mas talvez se aprimorando em outra área, para que o nosso tênis de corrida sempre esteja ali, onde a gente possa ter uma coisa, tipo assim, tá, isso aqui não tá dando certo, vamos tentar por isso aqui que eu já sei um pouco, sabe? Então eu acho que, tipo, sempre plantar as coisas em 2 solos, plantar um morango e plantar uma maçã, plantar uma berga e plantar uma alface, entende? Tipo, a dolazinha assim, tu não vai investir toda a tua energia ali numa batata. Não, uma batata é boa. Planta em batata. Mas eu digo assim, não vai, tipo, botar toda a tua energia, toda a tua plantação ali só numa alface. Porque a alface, ela não vai te trazer os nutrientes necessários. Tu precisa, tipo, investir teu tempo em vários tipos de plantação na tua vida, para que tu tenha um terreno que vai te nutrir completamente. Por isso que existe aquele esquema de trindade, sabe? Tipo, corpo, mente, alma. Então a gente tem que estar em equilíbrio com isso, e plantando coisas perante isso. Plantando coisas boas para nossa mente, lendo livros, para que haja produção de ideias boas. O alimento da mente é o livro, a informação boa, a informação concreta. O alimento do corpo é o alimento saudável, os esportes. E o alimento do nosso espírito, da nossa alma, é o autoconhecimento, eu diria. Porque cada pessoa tem a sua forma de expressar a sua espiritualidade, né? Seja pela religião, seja por uma oração, uma meditação, às vezes até um silêncio que a pessoa faça.
Então a gente tem que ter essa mentalidade de que a gente precisa investir não só num lugar da nossa vida que senão vai criar um desequilíbrio. E deixar o nosso tênisinho ali pronto pra sempre estar... Não, olha que interessante isso aqui, sabe? Isso é primeiro ano. Então, assim... quando o Hal encontrou... Tá. O caminho mais rápido para mudar é rir da nossa insensatez. Então você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Foi o que o Hal fez, eu esqueci de falar, mas ele riu. Teve um momento que ele viu, caralho, velho. Tamo na merda mesmo, tá ligado? E é isso, mano. E ele foi em frente. E aceitar que tá na merda e, tipo, fazer alguma coisa pra mudar. É rir das tuas inseguranças, é rir das tuas... Porque, tipo, quando a gente ri, a gente, tipo, a gente diminui aquilo, sabe? Tipo, é caçoado de uma coisa nada a ver ali que aconteceu, sabe? Pra ti não é nada. Tu diminui muito essa coisa. E a risada leva a felicidade, enfim, e, tipo, aceitar. A risada, às vezes, a aceitação também é fazer piada com suas próprias inseguranças. Que daí elas se tornam... É tipo rir do diabo, sabe? Tipo assim, o diabo fala, hahaha, eu sou o diabo, e eu vou te tentar aqui. E daí tu tem uma fé tão inabalável em Deus, e, tipo, no que tu crê, enfim, que tu ri da cara dele. Porque tu sabe que não tem poder nenhum perante ti. E o Napoleon Hill fala isso no Mais Esperto que o Diabo. Que é um livro que eu tô lendo em audiobook, mas eu pretendo ler ele em físico também para ter mais insights. Que o diabo ele trabalha nos nossos medos. Então, quando a gente tem medo quando a gente tem medo do diabo, a gente tende mais a ele do que se a gente tivesse medo de Deus. Por isso que na Bíblia, em Provérbios, que é o livro de Salomão, ele fala que a gente deve temer, sábio aquele que teme a Deus. E é temer Deus, quando ele diz temer Deus não é... Putz, eu tinha falado aqui, mas enfim, temer Deus é aquele medinho que te faz ir pra frente. Temer Deus é o medinho que te faz ir pra frente na vida. Temer o diabo é ficar desesperado e parado, achando que não pode mais fazer. Temer o diabo é síndrome do pânico ali e não conseguir... Tá, isso é uma coisa psicológica. Tô dando um exemplo assim mais didático, tá? Quando tu é assaltado, temer a Deus é não caminhar pelas ruas vazias que tendem ao assalto. Temer o diabo é não mais conseguir sair de casa por medo de que qualquer passo que tu der fora da rua tu vai ser assaltado. Entende? Eu acho que foi uma analogia boa isso, pra gente entender essa questão. Então assim, ó, os ratos simplificavam a vida, não analisavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi mudado de lugar, eles mudaram e foram à sua procura, assim como eles sempre estavam fazendo. O maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo, e que nada melhora até você mudar. É aquela frase, da gente fazer a mesma coisa esperando esperando resultados diferentes, né? E o medo, ele nos consome, e a gente acha que a mudança é uma coisa ruim. Quando na verdade a gente devia ter... Tipo, a mudança é o mundo, cara. Se não fosse pela mudança, não existia a Revolução Industrial, não existia, tipo, painel solar, entende? A pessoa tem que se adaptar agora. Com certeza, com o coronavírus a gente vai se adaptar ainda mais a mais coisas e vai ser uma coisa boa. Muita gente acha que é uma coisa ruim. E as pessoas têm essa tendência de mudança é uma coisa ruim, sabe? Então a gente tem que desconstruir essa ideia de mudança na nossa cabeça. Então, assim, sempre há um novo queijo em algum lugar, mesmo que você não saiba disso na ocasião. Sempre vai ter um queijo. A fé. Temos que ter fé na solução do nosso problema. Não temos que pensar em si no nosso problema, e sim na solução. Que há uma solução, mesmo que a gente não tenha encontrado, há uma solução. E que esse queijo é a única recompensa quando você vence o medo e passa a gostar da aventura. Então, o tesão do viver não tá realmente no queijo, tá sim na procura do queijo. Entende? Por isso que tantas pessoas, quando param de trabalhar, param de ter aquele objetivo diário, às vezes entram na depressão, às vezes se tornam tristes, sabe? Então a gente tem que estar sempre mudando o nosso queijo. Qual é o nosso queijo? Ter um carro? Ter uma casa? Ter família? Isso é tipo, acho que bem clichê assim, mas
Eu quero ter uma família, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. E eu tenho que estar sempre mudando isso. Às vezes uma viagem, às vezes fazer um projeto bem grande de caridade, às vezes fazer outra coisa, sei lá, pra ganhar dinheiro, ou sei lá, sabe? Tá sempre constantemente mudando nossos projetos e nossos objetivos. Um pouco de medo deve ser levado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real. Mas percebeu, mas perceber que a maioria dos seus medos é irracional e vai impedir de te mudar. A maioria dos nossos medos é irracional e vai impedir da nossa mudança. A mudança ocorre. Antecipe a mudança. Ó, essa é tipo uma linha de raciocínio que o livro segue, certo? Aqui é meio que um resumo do livro. A mudança ocorre. Antecipe a mudança. Monitore a mudança. O antecipe a mudança é tipo assim, esteja preparado para ela. Monitore a mudança, esteja em constante aprendizado. Adapte rapidamente à mudança. Crie planos para se alguma coisa acontecer. Um plano B? Não. Mas eu digo assim, o teu plano A. Que, tá, não, isso aqui, se isso aqui não dá certo, tá, vai ter isso aqui, mas não ter isso como uma bengala, sabe? Tem que estar sempre preparado para as coisas. Então, assim, aprecie a mudança também, tipo, ter o tesão em, um desafio a mais, sabe? Porque a vida é feita de desafios, quando a gente não tem mais desafios, a gente entra na zona de conforto, a gente acaba entrando numa tristeza e, tipo, isso é irrelevante, porque a tristeza, não, tipo, a zona de conforto, cara, ela leva a uma estabilidade emocional muito grande, na verdade, tanto pra cima quanto pra baixo. E no final causa tristeza. A tristeza é a única coisa que o ser humano acho que não quer, que leva às vezes até a morte, né, cara? Então é foda. Esteja preparado para mudar rapidamente, muitas vezes. Como eu disse, a mudança, ela não espera outra mudança acontecer. Pode ser que, tipo assim, a gente tenha uma tsunami. Pode ser que haja um terremoto global. Como o Krakatoa, por exemplo. Eu tava lendo... hoje eu vi um podcast da BBC. Do Krakatoa, que foi um vulcão aí que em 1990... 1893, sei lá, alguma coisinha. Ele, tipo, mano, fez uma nuvem de fumaça no mundo inteiro, tá ligado? Estourou tímpano de pessoas que estavam a quilômetros do negócio e foi a maior explosão da humanidade até hoje. Que a gente teve relato, né? E isso causou uma mudança, tanto global como cultural, porque eles falaram que, tipo, os céus ficaram mais coloridos por causa da fumaça que ficou na atmosfera e coisa, enfim. Então, tipo assim, falaram que até o quadro O Grito, que é aquele, sabe? Foi, tipo, pintado nessa ocasião porque as pessoas, tipo, ficaram desesperadas, assim, tipo, caralho! Fudeu! Tá ligado? Mas enfim. Então, assim, Hal continua a correr todos os dias para ver o que estava acontecendo ao seu redor. É mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar numa zona de conforto, que foi o que o Hayden fez. O Hal, ele, tipo assim, tá, beleza, eu tô aqui, eu tô sereno, mas vamos continuar na busca. Então, assim, ó, esse livro ele traz um questionamento pra nós, que é: o que você faria, o que tu faria? O que tu faria se não tivesse medo? O que tu faria se não tivesse medo? Se eu não tivesse medo, eu pegava uma mochila agora e a minha bike e eu ia correr o Brasil inteiro. Correr, eu digo com a bike, assim. Visitar o Brasil inteiro, mano. Se eu não tivesse medo do futuro, tipo, todo mundo tem seus receios, eu não sou perfeito, tá ligado? Não é porque eu tô explicando o livro aqui pra vocês que eu não tenho essas coisas, tá ligado? É tipo assim, eu faria isso, mas eu tenho medo que no futuro, tipo, esse tempo que eu tenho é crucial pra eu, tipo, me estabelecer de cultura e conhecimento pra que eu possa ter um sustento, sabe? E esse tempo, cara, é quem mexeu no meu queijo, Guto. Quem mexeu no meu queijo. Esse medo é bom, porque, tipo, no futuro com certeza faria falta se eu pegasse a bicicleta e passasse a vida inteira lá de bike. Porque, tipo, eu acho que o meu queixo é diferente, sabe? Mas se eu não tivesse medo, eu faria isso. Agora, o que tu... Tipo, existe esse medo pode ser plausível, porque muitas vezes a gente tá nessa zona de conforto, certo? Que eu falei aqui, ó. Hal continuava a correr todos os dias para ver o que estava acontecendo ao seu redor. É mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas.
eu estou consciente da minha escolha de estudar agora para ter um sustento depois, do que se isolar numa zona de conforto. Porém, tipo, eu tenho um queijo aqui, mas o queijo da pessoa pode ser, tipo, tá 20 anos no mesmo trabalho, na mesma empresa, e se der merda, tá ligado? Não vai saber fazer outra coisa. Então, são dois exemplos, assim. E a minha zona de conforto pode ser também meter o foda-se e correr Brasil. Porque daí, sei lá, não vou ter mais acesso a tanta informação. Tipo, óbvio que eu vou aprender várias... Eu acho que isso vai contribuir para as experiências de sabedoria, tá ligado? De aprender com outras pessoas e tal. Mas não é uma coisa que vai me agregar tanto com o que eu tô fazendo aqui. Então acho que a gente tem que botar nessa balança. A gente tem que ter noção de, tipo, o que a gente faria se a gente não tivesse medo, mas ter aquele medo de Deus, entende? Mas eu pretendo fazer isso, um mochilão um dia, planejado, assim, uma coisa top. Então, assim, há pessoas que nunca mudam e elas pagam o preço por isso. Como eu já disse, né? A mudança, a zona de conforto, leva a uma coisa muito maior, que tipo, tristeza, tá ligado? Porque a gente não tem mais objetivo, a gente tá numa constância. Do que precisamos... E daí ele faz outra pergunta. Essa é a última pergunta do livro, tá ligado? A última coisa que eu escrevi aqui, ó. Do que precisamos abrir mão e o que é necessário para seguir em frente. Para nós atingirmos nosso queijo. Do que a gente precisa abrir mão no nosso dia a dia? É um hábito? É uma coisa que a gente está deixando de fazer? É uma coisa que a gente está fazendo? Pra atingir. E tipo assim, o que é necessário para isso? A gente tem que se munir das coisas que são necessárias pra gente atingir o nosso queijo. Entende? E pensar que as coisas que a gente possa estar fazendo agora não sejam prazerosas, mas pensar num objetivo maior. Pensar no queijo lá na frente. Pensar no depósito de queijo. E o queijo, eu não tô falando que é só dinheiro. O queijo pode ser tudo. Sei lá, uma família, um carro, sei lá, uma viagem. Então, é uma coisa pra gente pensar, tá ligado? Eu achei muito massa esse livro depois que eu li, porque eu acabei, cara, interpretando pra várias coisas, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, cara. Um momento de mudança foda, cara. Então, é isso aí, cara. Vamos se adaptar. Vamos aceitar o que aconteceu e tá, tipo assim, ciente que pode acontecer de novo. E a humanidade é assim. Se o homem não tivesse essa consciência, cara... Como é que é aquela coisa? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam bons tempos. Bons tempos criam homens fracos. A gente tava passando por um momento bom. E a gente tava produzindo homens fracos. Homens que eu digo, tipo assim, na questão homo sapiens, certo? E agora é a nossa hora de ser homens fortes. E assim eu vou terminar a live. Falou. É nóis.